tá cada vez mais difícil alugar casa ou apartamento aqui na Espanha. Eu queria falar de um assunto que sempre aparece quando alguém pensa em morar na Espanha, mas que quase ninguém explica direito. E eu falo isso não é para assustar ninguém, nem para romantizar nada, mas para trazer realidade. Tá cada vez mais difícil alugar casas e apartamentos aqui na Espanha. E não é impressão. E isso está acontecendo por vários motivos, mas um dos principais é algo que muita gente já ouviu falar, mas nem sempre entende bem. Os ocupas. Para quem não sabe, os ocupas são pessoas que entram em casas e apartamentos vazios e passam a morar ali sem autorização do proprietário. Normalmente são imóveis que estão fechados, à venda ou que pertence a bancos, fundos imobiliários ou de pessoas que moram em outras cidades ou até mesmo em outro país. E o problema começa aí, porque quando o imóvel é ocupado, tirar essas pessoas de lá não é tão simples. Não é rápido e muitas vezes não é barato. Existe todo o processo legal que pode levar meses ou até anos, dependendo da situação. Muita gente pergunta, mas e o governo não faz nada? Faz, mas não do jeito que as pessoas imaginam. Na Espanha, a lei tenta equilibrar duas coisas: o direito à propriedade e o direito à moradia. Então, em alguns casos, se os ocupas são considerados pessoas em situação de vulnerabilidade, o despejo pode demorar bastante, porque o governo precisa analisar e oferecer alternativas, ver se há crianças envolvidas, se há risco social, enfim, é um processo. E enquanto isso, o proprietário fica sem o imóvel, sem aluguel e muitas vezes pagando os impostos e as contas. Resultado, muitos donos de imóveis ficam com medo de alugar. Alguns preferem deixar a casa vazia, outros só alugam com muitas exigências, outros pedem seguros caríssimos, contratos mais rígidos, fiador, comprovação de renda altíssima. E isso afeta todo mundo. Quem é espanhol e quem é imigrante. Por isso hoje, encontrar aluguel virou quase uma competição. Pouca oferta, muita procura, preços subindo e um medo constante de problemas. Agora é importante falar uma coisa com muita clareza. Isso não significa que a Espanha seja um país inseguro ou ruim de viver. Muito pelo contrário. A Espanha é um país excelente para viver. Tem qualidade de vida, tem saúde pública, transporte, comida boa, cultura, segurança em geral, mas não é um país blindado com problemas sociais. Outro assunto que sempre surge é a segurança nas ruas. Gente, sim, existem furtos, sim, existem assaltos, principalmente em cidades maiores e grandes centros. E hoje em dia, infelizmente, cidades pequenas já não são 100% isentas disso. A gente precisa ficar atento, não andar distraído, não dar mole com o celular. Mas é aqui que eu acho muito importante fazer uma comparação justa. Não dá para comparar Espanha com o Brasil da mesma forma, porque são países com dimensões, população e realidade completamente diferentes. O Brasil é um país gigantesco e a Espanha nem chega perto disso em tamanho e população. É óbvio que um país com mais de 200 milhões de pessoas vai ter mais crimes do que um país de 48 milhões. Então, eu não culpo o Brasil. Nunca foi questão de culpar. São contextos diferentes. Em cidades como São Paulo, por exemplo, a gente aprende desde cedo a se proteger, a se cuidar, a viver em estado de alerta. Aqui na Espanha, esse nível de alerta é muito menor, mas ele existe. O que muda é a intensidade. Aqui, a maioria dos crimes são furtos, roubos rápidos, oportunistas. Não é aquela violência constante, armada, que infelizmente faz parte de muitas cidades brasileiras. Então, sim, a Espanha é mais segura, mas ela não é perfeita. A Espanha tem problemas como qualquer outro lugar do mundo. Tem crise de moradia, tem leis que geram debate, tem insegurança em alguns pontos, tem desigualdade, mas ainda assim, é um país muito bom para se viver. Dá para andar na rua, dá para construir uma vida, dá para ter qualidade de vida. Só não dá para viver achando que nada acontece. Nem aqui, nem no Brasil e nem em outro lugar. Esse vídeo não é para dizer que a Espanha é perfeita, nem Brasil problemático. É para mostrar que todo lugar tem seus desafios e que escolher onde viver passa por entender esses desafios e ver com quais você consegue lidar. E por que eu tô falando isso? Porque sempre quando o imigrante fala bem do país onde ele vive, principalmente quando é brasileiro, aparece alguém dizendo: ah, vocês desmerecem o Brasil, vocês só falam bem de fora, vocês esquecem da pátria. Mas aí quando a gente fala das dificuldades, dos problemas, das coisas que não são perfeitas do país que nos recebeu, a crítica muda. Nossa, então por
porque foram morar aí. Se tá ruim, volta. Vocês falam mal do país que acolheu vocês. Percebe como nunca tá bom? Se a gente fala bem, parece que tá cuspindo no Brasil. Se a gente fala mal, parece que tá desrespeitando o país onde vive. E não é nenhuma dessas coisas. Falar bem da Espanha não é falar mal do Brasil. E falar das dificuldades da Espanha ou de outro país não é ingratidão. São realidades diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes. Eu sou brasileira, venho de São Paulo. O Brasil faz parte de quem eu sou e sempre vai fazer. Mas hoje eu vivo na Espanha e aqui também é a minha realidade. Aqui eu trabalho, crio meus filhos, construo minha vida. Poder falar dos pontos positivos e dos pontos negativos de cada lugar é maturidade, não é desmerecer ninguém. Quem migra vive nesse meio do caminho. A gente aprende a amar coisas de dois lugares diferentes e também aprende a enxergar os defeitos dos dois. Isso não nos faz menos brasileiros, nem menos gratos, só nos faz reais. Então, quando eu falo de cidade pequena, de cidade grande, de Espanha, do Brasil, eu não tô comparando para dizer qual é o melhor. Eu tô falando da vida como ela é, sem romantizar e sem fantasiar. E se esse tipo de conversa te incomoda, talvez não seja sobre o país. Talvez seja sobre enxergar a realidade sem filtro. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar dos ocupas? Você já percebeu essa dificuldade atualmente de alugar imóvel aqui na Espanha? Ou você mora em outro país e vê problemas parecidos? Comenta aqui embaixo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar um like porque isso ajuda muito, 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 muito ao canal crescer. E esse conteúdo chegar para mais pessoas que precisam ouvir essa informação sem romantização. Ah, tudo isso é grátis, viu? Vai, eu vou esperar. Vou esperar. Tô te esperando, vamos. Vamos. Demora nada, não demora nem um segundo para você apertar esse botão. Deixa o like aí, vai logo. Vou esperar vocês apertarem, tá bom? Vou até tomar uma água quando vocês apertam. Apertou? Tem certeza? Olha, quero saber se vocês realmente apertaram esse botão. Comenta aqui, eu me identifico. E é isso, gente. Espero no próximo vídeo. Tchau!